pensando em fazer cirurgia bariátrica? Então, uma vez eu já pensei também e fui atrás das melhores informações sobre o assunto e vivi uma experiência que hoje eu quero relatar nesse vídeo pra te dizer por que eu resolvi não operar. Não sai daí que eu vou te contar tudo. E aí, arrobas, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo bem também. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi pra mim pensar em fazer a cirurgia bariátrica e por que eu desisti de fazer essa cirurgia. Mas antes de entrar neste assunto, é muito importante, eu quero deixar claro para os mimimis de plantão que tudo que eu vou relatar neste vídeo foram experiências minhas e é a minha opinião. Você fica à vontade com relação às suas decisões e o que você quer fazer com o seu corpo. Eu só te sugiro para que você vá buscar a melhor orientação médica. Ei, mas antes, não esquece, se você não for inscrito no canal, se inscreve, já deixa seu like. Mas voltando ao nosso assunto, meus pais residem lá no litoral do Piauí e umas férias eu fui passar lá e fazia muito tempo que eu não ia e a minha irmã mais nova havia passado por uma cirurgia bariátrica. E ao chegar lá, tava toda aquela comoção, todo mundo parabenizando ela tava muito mais magra, a cirurgia tinha sido muito bem sucedida e todo mundo começou a fazer aquela pressão natural em dizer assim, por que você não faz também? E é claro que todo mundo usando a velha máxima da desculpa da saúde, mas todo mundo enfatizando mesmo o padrão da beleza, porque ela estava muito mais bonita, que ela estava com a autoestima muito melhor. E eu voltei um pouco cansado da guerra, tentado a pensar mais sobre o assunto, se eu deveria ou não passar por esta cirurgia. Eu nunca achei a cirurgia a melhor opção, por ser um procedimento cirúrgico, conter todos os riscos que qualquer cirurgia já contemplam, e fui atrás das melhores informações. A minha primeira preocupação quando eu fui buscar é que todos os métodos mais avançados da cirurgia eram muito recentes ainda na biblioteca da medicina, não tinha tanto históricos ao longo dos anos. Quais são os efeitos dessas cirurgias para daqui a 50 anos, para daqui a 40 anos. E uma coisa que eu tinha muito clara na minha cabeça é que eu não queria um método cirúrgico onde envolvesse o meu intestino, né? Porque há métodos da bariátrica onde você faz uma emenda do estômago com o intestino e que isso compromete um pouco as absorções de vitaminas e você tem que tomar suplementos vitamínicos pro resto da vida. E aí eu achei um método muito tentador, muito curioso, que é chamado método Sleeve, que é um método que é uma verticalização, um corte vertical do estômago, onde se extrai boa parte do estômago e não há nenhuma intervenção junto ao intestino. Ele é um método que, pelo senso comum, é tido como um método que não tem o maior emagrecimento eficaz, o que pra mim era válido, porque pra quem me acompanha aqui no canal sabe que eu fui muito magro na adolescência e um dos receios de fazer a cirurgia era de que eu ficasse muito magro, porque eu não era satisfeito com o meu corpo muito magro. Enfim, a gente nunca é satisfeito com o corpo da gente, mas as opiniões médicas eles falam que isso não tem tanta diferença, mas os resultados de quem fez o sleeve realmente emagreceu bem menos do que quem fez o bypass, que é esse que faz a ligação com o intestino. E aí eu fui atrás de um cirurgião referência aqui em São Paulo que faz o método Sleeve. Eu tenho um bom plano de saúde e o meu plano de saúde ele tem um hospital referência em cirurgia bariátrica e esse médico ele opera nesse hospital de referência. O interessante é que quando eu marquei a consulta na clínica com este médico, eles são completamente criteriosos e rigorosos para o procedimento cirúrgico e pré-cirúrgico eles fazem uma anamnese nossa e também toda uma parte burocrática por parte do plano de saúde, porque a Organização Nacional de Saúde exige para que a gente comprove em históricos médicos que nos últimos 2 anos a gente vem tentando diversas alternativas de emagrecimento. Pelo meu IMC na época, que naquela época eu ainda me pesava, o meu IMC estava em torno de 36, 37, não era aquele IMC que já me autorizava a cirurgia, mas era um IMC que exigia eu ter pelo menos 2 comorbidades, ou seja, 2 problemas de saúde em que o estar acima do peso comprometeria essas doenças.
E aí quando eu cheguei nessa clínica, eu logo caí por terra, porque eu não tinha histórico médico, porque eu nunca tinha perseverado um tratamento nos últimos 2 anos que comprovasse que eu estava tentando outros métodos de emagrecimento. Então eles automaticamente me colocaram dentro de um programa de emagrecimento da clínica para que eu pudesse construir este histórico médico, e eu estava disposto a enfrentar mais 2 anos para eu poder me operar. O detalhe mais curioso é que essa clínica você passava por uma palestra onde eles iam explicar todo o método cirúrgico. E foi na palestra que eu descobri que eu não queria operar. Nesta palestra, a gente vai no auditório, todas as pessoas estão querendo operar, ou seja, todos os gordos e gordas estavam lá neste auditório. Esclarece todas as informações, inclusive ele fala do mito das dietas, porque as dietas não funcionam. Ele fala porque o nosso corpo, ele ainda é um corpo pré-histórico, que ainda não entendeu que a gente consegue armazenar alimento. Então ele tem essa preocupação de armazenar gorduras dentro da gente, que não adianta uma atividade física só de caminhar, que a atividade física tem que ser de superação, você tem que estar quebrando recordes e limites para o seu corpo, que é inteligente, não perceber e se adaptar para armazenar gordura. Ou seja, ele praticamente explica que emagrecer é impossível e que você tem que focar numa vida de alimentação saudável, exercício físico, e que a cirurgia não é nenhum milagre, vai adiantar apenas um passo para elevar a tua autoestima, para que tu possa focar na tua educação alimentar e na atividade física. Porque durante a palestra, onde ele faz todo esse conceito histórico, científico sobre emagrecimento, ele mostra a cirurgia em si, né, que é feita por videolaparoscopia, que entra aquelas 3 cânulas, 3 furinhos na barriga, eles vão cortar na verticalização, na vertical, esse estômago, ele tira boa parte desse estômago, e aí ele fala que ele pode deixar 1% de estômago em um, exemplo, né, vamos supor, ele deixa 1% de estômago em um e 1% de estômago no outro. Se esse aqui comer de alface e o outro comer 1 grama de alface e o outro 1 grama de leite condensado, esse volta a engordar e o outro não. Ou seja, o método, nenhum método é 100%, não existe milagre, nada que vai fazer você ficar magro da noite pro dia. Tudo vai requerer esforço, disciplina, mudança de hábito, mudança de psicológica, cirurgia relativamente simples, contendo todos os riscos de uma operação, e que o grande agravante, o alarmante, é o pós-operatório. O estômago, ele é dilacerado, né? Você é ceifado uma parte desse estômago e você tem que aí um processo de 15 a 30 dias, uma cicatrização muito delicada do tecido desse estômago. Então você vai ficar nos copinhos líquidos, você vai ficar numa dieta muito restrita. Qualquer mudança mais grave de comportamento que vá romper os pontos ou a cicatrização do estômago pode dar uma hemorragia generalizada e você pode vir à morte. E aí foi onde chamou minha atenção, porque todos os gordos no auditório, os olhos brilhavam e parecia que aquelas músicas eram badalos de ninar, que eles não estavam entendendo a gravidade do que iam requerer deles a um curto prazo, uma mudança tão drástica de comportamento. A gente está falando de pessoas que vêm numa luta diária, que não conseguem sair do seu conformismo para poder mudar esse mindset de começar a ter uma nova disciplina, uma nova dieta, e que da noite para o dia, sair de um pós-operatório, você não tem escolha, você vai ter que viver aquilo. Mas aí as pessoas diziam, ah, mas é por um bom motivo, porque agora vai valer a pena. E a única pergunta que não saía da minha cabeça era: mas por que não vale a pena a gente se aceitar? E por que não vale a pena eu tentar mudar todo esse processo de disciplina, de mudança de mindset no meu dia a dia, sem precisar de uma intervenção cirúrgica? Por que eu preciso do estímulo, da autoestima, ceifar um órgão meu para que as outras pessoas validem isso em mim? Porque eu vou mudar esteticamente e mostrar para elas de que eu sou capaz? Isso passou a não fazer mais sentido nenhum para mim. Eu acho importante passar esse relato para vocês, porque eu considero que tenham pessoas que realmente a cirurgia seja a última escolha, que seja o importante para elas, ou até mesmo você que queira fazer. Mas quando eu vejo eu, que sou um gordo menor, que praticamente eu não tenho nenhum problema grave de saúde em relação a isso, que tudo que me incomodava era resultado de uma pressão estética causada pela sociedade, por toda essa gordofobia que enfrentamos no dia a dia, por que eu ia encarar uma anestesia geral, cortar um órgão meu, para passar por um processo pós-cirúrgico delicado, para eu viver numa imersão de valor
valores para eu me sentir mais forte? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí embaixo o que vocês acham sobre a cirurgia bariátrica, se você já fez ou se você quer fazer dar alguma outra opinião que eu esqueci de dizer aqui. Obrigado e até o próximo vídeo.